Você está escutando A Hora do Campo, um oferecimento do Grupo de Estudos em Desenvolvimento Rural Sustentável da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Boa tarde, ouvintes da Grande Rio FM. Está começando, nesta sexta-feira, 19 de julho de 2019, mais um programa A Hora do Campo. E hoje o nosso programa tem como tema, falando aí sobre manejo integrado de pragas e plantas cultivadas, contando aí com a presença dos professores agrônomos Jaime Honorato Júnior, Ana Elizabeth Lopes Ribeiro e professor Romenique da Silva de Freitas. Boa tarde a todos. Boa tarde. Muito obrigada desde já a todos por estar aqui no nosso programa. E lembrando aí que hoje, se encerra o nosso programa do semestre na Hora do Campo. E quem vos fala é a estudante Bruna Costa, do curso de Medicina Veterinária. E para iniciar esse bloco, cujo tema é falando sobre o manejo integrado de pragas e plantas cultivadas, lanço a pergunta aos nossos convidados, O que é o manejo integrado de pragas? Boa tarde, Bruna. Boa tarde, professora Ana, professor Jaime, Janaína. Mais uma vez é uma grande honra estar aqui participando desse programa. E só antes de iniciar com a explanação, fazer uma pequena observação, que eu acho bonitinho ver os nossos estudantes aí do outro lado, conduzindo esse programa. E antes a gente tinha só Camila e Marcos Will, que a gente vê que já expandiu, está expandindo, então vê que tem mais alunos integrados. Isso é muito, muito bacana, Então, quando a gente fala de manejo integrado de pragas, como o próprio nome já sugere, a gente vai integrar um conjunto de técnicas para fazer esse manejo, para fazer o controle, na verdade, das pragas. E dentro do manejo integrado de pragas, como é uma estratégia de controle que é algo mais amplo, digamos que até em linhas gerais o que deveria ser na prática adotado, como usual, que é seguindo a dinâmica da natureza, é importante conhecer tanto a dinâmica do ecossistema, onde aquela planta está inserida, as próprias condições da cultura, quanto também as características biológicas, do próprio inseto. Então, a gente precisa, dentro do programa de manejo integrado de pragas, associar diversas técnicas de controle, de forma a tornar esse controle eficiente e, levando em consideração para isso, conhecer a praga, conhecer a cultura. Principalmente, fazendo aqui uma pequena observação, quando a gente fala hoje de redução de resíduos, de produtos nos alimentos, que é algo que tem sido bastante questionado, a gente vai ter hoje o manejo integrado de pragas como uma ferramenta fundamental, e isso a gente aprofunda nas próximas discussões, mas já é para colocar na importância. Boa tarde aí aos ouvintes da Rádio Grande Rio FM, a parceira nessa iniciativa do programa aí, A Hora do Campo. Realmente o professor Romenique foi bem claro e interessante mencionar a participação dos nossos estudantes nessa importante iniciativa. É interessante a quantidade de mensagens do WhatsApp que a gente recebe logo após ao programa, com dúvidas do que acontece aí no ambiente rural aí das nossas circunvizinhanças. Esse tema, o manejo integrado de pragas, ele remete, como o professor Romenique bem colocou aí também, a questão de você utilizar uma imitação da natureza. O ser humano, durante seu desenvolvimento intelectual, ele acabou se esquecendo, deixando para trás práticas ancestrais. E o manejo integrado, ele, professor Ana Elizabeth, professor Romenique, não sei, eu acho que todos nós concordamos nessa questão, ele resgata. É um resgate daquelas práticas que os nossos avós faziam, que os nossos pais faziam, de produção de alimentos ditos saudáveis. O que é o alimento dito saudável? O professor Romenique bem colocou aí a questão dos resíduos de agrotóxicos. São aqueles alimentos que têm o mínimo necessário, digamos assim, de resíduo.
Até porque o agrotóxico, ele também é uma ferramenta do manejo integrado. Então, nós temos que saber utilizá-los, certo? São produtos, são tecnologias muito bem-vindas nesse sentido. Muito embora o que a gente percebe é que a desinformação faz com que o uso indiscriminado se torne corriqueiro e levando a consequências aí, como todos nós já conhecemos. Só complementando o que o professor Romenick e o professor Jaime bem falou, e que o MIP, ele prega a diminuição da população do inseto. A gente nunca vai querer acabar com o inseto, e sim diminuir a população. Então, nunca pensar em extinguir um inseto, acabar com uma praga. Não. Ela tem uma função e o MIP preserva essa função dela na natureza. E a gente vai falar mais algumas coisas a respeito ao longo do programa. Certo, professores. Então, o professor Romenick falado, logo em seguida o professor Jaime e finalizando a professora Ana Elizabeth, falando aí sobre esse manejo, né, dessas pragas. E bem colocado no final pela professora Ana, né? Se tratando aí de pragas, não um extermínio de tudo, porque tudo que tem no ambiente ou no mundo tem um porquê. E ser totalmente, como posso dizer, acabar com tudo de uma vez não seria a melhor saída, e sim o controle, né? E continuando esse primeiro bloco, professores, falando aí das pragas, mas aí que também o nosso tema trata aí das plantas cultivadas. Então, o que são essas plantas cultivadas aí que possam ficar mais claro aí para os nossos ouvintes? Certo. Veja só, Bruna, a gente, na agronomia, ao longo da nossa história, da existência humana, a gente desenvolveu uma série de plantas que garantem a nossa sobrevivência enquanto humanidade, ok? Então, o tema, ele fala, o manejo integrado de pragas de plantas cultivadas. São todas aquelas plantas que a gente tira proveito econômico, que a gente tira proveito para alimentação, para garantir a nossa existência. Se eu tenho ali no meu fundo de quintal uma horta, são plantas cultivadas, você está conduzindo, certo? Se eu tenho uma reserva e que de lá, volta e meia, eu vou e extraio alguma coisa para minha existência, nós consideramos também nesse contexto, porque você está tirando um proveito, seja um proveito de resina, aqui o pessoal pega, né, extrai muito buritis, né? Então é evidente que aqueles agricultores, ao fazerem isso, eles estão garantindo as futuras safras, as futuras produções, quando bem realizada. Então, destacando aqui, as plantas cultivadas são aquelas que nós tiramos proveito, ok? Embora esse conceito também, aos poucos, ele vai evoluindo, porque nós vamos descobrindo novos usos de coisas que de repente no passado nós considerávamos indesejáveis, ou até mesmo plantas daninhas, pragas, etc., que hoje se tornam mais de interesse, né, para a humanidade. Muito bom, professor. Só fazer uma complementação, né, que eu particularmente senti falta nas nossas falas, e eu acredito que para o ouvinte é importante a gente esclarecer, né? A gente falou aqui de manejo integrado, está falando de manejo integrado de pragas de plantas cultivadas. Então falamos de manejo, falamos de plantas cultivadas, mas a gente não falou de pragas, né? Então acho importante a gente conceituar também para esse ouvinte o que vem a ser essas pragas, né? Porque esse conceito de praga também dentro da área agronômica ele é bem amplo. A gente a princípio tinha um conceito de entender que praga era aquele conjunto de insetos conhecidos que ocasionava danos a uma determinada cultura, mas a gente tem que entender que, embora que a gente esteja falando aqui no contexto de insetos, né, e doenças, mas tudo aquilo que interfere na produção dessas espécies cultivadas são espécies de interesse econômico, então são consideradas pragas, né? E aqui, nesse caso, mais especificamente, insetos e as doenças ocasionadas por micro-organismos que vão afetar a produção dessas culturas e, consequentemente, reduzir a rentabilidade, né? Consequentemente, por isso a importância desse manejo, desse controle dessas pragas.
Bem lembrado o que o professor Romenick falou, que inseto, para ser considerado praga, eu estou voltando mais a coisa para inseto, professor Jaime, mas qualquer coisa se completa aí com as doenças. Praga, a gente tem mania de chamar tudo de praga, né? Mas o que faz o inseto se tornar praga é a quantidade. A planta, ela consegue suportar determinado número de inseto, né? Então, se eu tenho um gafanhoto num pé de alface, aquele gafanhoto ali eu não posso chamar ele de praga. Mas se eu tiver 100 gafanhotos num pé de alface, aí vai ser um problema. Então, o que faz, em geral, o inseto se tornar praga é a quantidade. Aí tem outras exceções, quando ele transmite virose, doenças, e depois a gente pode tirar mais essas dúvidas. Muito bom, aí depois, né, desse esclarecimento aí do nossa conversa de hoje, falando aí, entendendo sobre o manejo, né, integrado, o que é praga e o que são plantas cultivadas, né, muito importante. E dando continuidade, professores, à nossa conversa, quais são as bases, os pilares, digamos, do manejo integrado de pragas? Bem, a principal etapa, a base, o alicerce primordial do MIP é conhecer a cultura e quais as pragas chaves, as pragas que vão causar problema naquela cultura. Tá? Você, vamos supor, estou plantando alface ou estou plantando algodão. Quais são as pragas, os insetos que vão ocorrer naquela cultura? Eu já vou ter que plantar sabendo as surpresas que eu vou ter. Conhecendo as possíveis pragas, os possíveis insetos, as possíveis doenças que vão acontecer, eu vou ter como monitorar, ou seja, botar armadilha, fazer levantamento desses insetos, dessas doenças, para depois, se tiver num auge, num grau de população alto, eu entrar com a escolha se está na hora de eu controlar, se preciso controlar, seja com controle químico ou com outro tipo de controle que faz parte do MIP, que a gente vai falar mais adiante, ou se não precisa, se a planta está tolerando bem aquela presença daquele inseto. Então, a primeira coisa do MIP é conhecer a cultura e principalmente as pragas, os insetos que ocorrem naquela cultura. Depois eu vou fazer a amostragem, saber se está presente ou não, e depois eu vou saber se está na hora ou não de controlar. E aí eu vou saber, se tiver na hora de controlar, eu vou escolher qual é o método de controle. Se vai ser controle químico, usando um agrotóxico, um veneno, se é um método de controle biológico, deixando a joaninha agir, se é, enfim, os professores podem me ajudar aí na complementação das outras técnicas. Se é uma poda que eu vou ter que fazer, se é uma adubação que eu vou ter que fazer, enfim. Aí são várias técnicas de manejo que é utilizado no MIP. O MIP, né? Que a gente fala MIP, é a nossa forma carinhosa de dizer manejo integrado de pragas, é um resumo, tá bom? Então, o apelido do manejo integrado de pragas é o MIP, tá bom, pessoal? Só para a gente ficar bem sintonizado, viu, Bruna? A professora Ana foi muito feliz aqui na questão de mencionar alguns pilares importantes do manejo integrado de praga, do MIP, relacionado com o monitoramento da tua praga. Para a gente monitorar alguma coisa, observar, a gente tem que conhecer. Então, a gente tem que saber o que está dando problema. Então, pessoal, a observação do agricultor aí no campo, a gente sabe quando tem alguma coisa errada com os nossos plantios. Então, esse é um fundamento importante, saber o problema. Então, conhecer. Conhecendo, nós vamos acompanhar, vamos monitorar, ok? Aí vem o outro detalhe. Qual ponto, como a professora Ana Elizabeth bem colocou aqui, as plantas suportam, né, umas pressões, digamos assim, sem causar prejuízo. O importante é a gente determinar qual ponto que eu tenho que entrar com algum manejo, ok? Então aí a gente chega nos níveis. Os níveis que nós aceitamos daquela praga, certo? E aí nós vamos entrar com a medida de manejo, a medida de controle, que que não é só o químico, que a gente mais vê por aí, além do controle químico, do manejo químico, a gente tem, a professora Ana falou aqui da joaninha, temos o controle biológico, que está crescendo muito no Brasil,
Mas temos práticas importantes que o agricultor faz. Temos manejo cultural, na hora de você, né, toda a questão ambiental do seu cultivo. Então você pode usar o manejo cultural. Você pode usar a insolação como método de controle de doença de planta, especificamente, ou seja, um método físico de controle de temperatura, né? Então você consegue ali manejar a sua operação. Você pode utilizar sementes de conhecida resistência contra um problema, então você tem a opção de manejo daqueles indivíduos por genética. Enfim, o MIP, o manejo integrado, é a integração de todas essas formas de controle, não só utilização de agrotóxico. O importante, né, frisar nesse sentido é que, por ser uma integração de várias técnicas, a gente não vai encontrar receitas prontas, né? A gente pode ter até algumas sugestões de programas de manejo, né, integrado de pragas para algumas culturas, mas que não vamos assim dizer que é o aplicável a todas aquela mesma cultura nos diversos ambientes. Né? Uma mesma cultura, dependendo da região, vai estar em características completamente diferentes. Então, é importante o estudo, o conhecimento do ambiente, da cultura e da praga, justamente para definir essas estratégias, né? Para não ficar com a receita pronta, engessada, que funciona em alguns casos e não em outros. Então, necessita muito da observação, do conhecimento, muitas vezes do bom senso, assim, da sagacidade de quem está observando, para poder chegar na forma mais eficiente de controle. E só uma complementação também, o professor Romenick foi muito feliz aí na colocação. O agricultor, ele sabe, os produtores rurais, eles sabem muitas coisas que não está certo no seu cultivo, na forma com que as plantas estão correspondendo. Então, esse conhecimento, essa observação e essa intuição, ela é fundamental num contexto de manejo integrado de pragas, tudo bem? Só para a gente valorizar aí esse conhecimento inato, né, que os nossos produtores rurais brasileiros possuem. Certinho, professores. Então, né, entendendo aí sobre o manejo integrado de pragas, né, o que são essas pragas, o uso aí nas plantas cultivadas, que são de alimentos para, né, uma alimentação humana, falando aí um pouco aí, né, o que é esse manejo. Diz um pouco aí para os nossos ouvintes, professor, e o porquê usar, né, esse manejo integrado de pragas. Quais seriam as vantagens de utilizá-lo? Bom, uma das primordiais vantagens seria a diminuição do impacto ao ambiente. No ambiente a gente está inserido, né, enquanto consumidor, então a gente teria alimentos com menos resíduos de agrotóxicos, preservação dos animais, dos pássaros, enfim, do ambiente como um todo. E, enfim, a principal questão do manejo integrado de pragas, do MIP, é preservar a fauna existente, porque ela, estando em equilíbrio, vai causar um bom andamento no cultivo, desde do plantio até a colheita. Então, o principal aspecto seria o aspecto ambiental, em termos de preservação, saúde do ambiente, e a gente, enquanto ser humano, está inserido no ambiente, então seria a saúde do ambiente como um todo. Muito bom, alguma complementação? Basicamente, a professora Ana Elizabeth, ela fundamentou bem a resposta. Agora, uma coisa que a gente tem que entender, veja só, pessoal, o agrotóxico, ele tem um preço, não é barato. O agrotóxico é um custo importante na produção de alimentos. Então, uma das vantagens, por que utilizar MIP, também, manejo integrado de pragas, é por questões econômicas. Sim, como a professora Ana Elizabeth bem colocou, num ambiente equilibrado, num ambiente que você construiu no teu sítio, na tua fazenda, um ambiente saudável, você não vai ter necessidade de utilização intensa de agrotóxicos. Por consequência, seus custos de produção tendem a, no médio e longo prazo, reduzirem-se. Tá certo? Outra vantagem importante também é que a pessoa, né, e a gente esquece muitas vezes disso, o trabalhador que manuseia essas substâncias, ele fica muito exposto a possíveis intoxicações que muitas vezes podem ser letais. Intoxicações agudas e intoxicações crônicas. A gente vê muitos casos. Então, uma das vantagens que nós percebemos também é que você diminui essas exposições.
Ou seja, como a professora Ana Elizabeth bem colocou, o ser humano como parte do meio ambiente, certo? Você acaba preservando a saúde de uma ampla população agrária, né, que vive fazendo seus serviços no campo. Quantas vantagens, né, tem aí o uso, então, do manejo integrado aí de pragas, tanto para nós, seres humanos, quanto para a natureza como um todo, né? Professores, continuando aí, quais seriam as principais técnicas de manejo integrado utilizados? Existe um conjunto de técnicas, né? E eu acho assim que não convém, porque por ser algo muito amplo, né? Que vai desde de catação, por exemplo, de flores que caem, que pode ser portadora de planta, até a aplicação de defensivo. Acho que por ser muito amplo, não convém a gente ficar citando as técnicas. Eu acho que aqui o ponto-chave, pelo menos no meu entendimento, aos colegas me corrijam, né, caso eu esteja equivocado na minha colocação, eu acho que a gente precisa, o termo aqui mais adequado, eu acho que é estratégia. Qual seria a estratégia mais adequada? Bom, a gente tem um problema sério de pragas hoje nas culturas, principalmente quando a gente vai para cultivos comerciais, né, que interfere aí na produtividade, que é o problema da resistência das pragas. Então, a questão-chave no MIP inicia-se com a quebra de resistência. Então, a resistência se dá como? Eu tenho uma praga, essa praga ela surgiu porque o ambiente onde ela estava inserida, esse ambiente ele foi alterado. Uma vez que esse ambiente entrou em desequilíbrio, consequentemente, aqueles outros organismos que naturalmente controlavam aquela praga, eles deixaram de existir, foram suprimidos. Essa praga, a população aumentou em relação à praga à população dos outros insetos ali, os outros organismos em geral que faziam esse controle, e consequentemente ganhou uma densidade tal que pode ocasionar dano nessa cultura. Beleza. A primeira estratégia seria nós evitarmos ao máximo mexer no ambiente para ocasionar esse desequilíbrio. Mais uma vez, o problema já instalado, que é o que nós temos, né, na grande maioria dos cultivos, que já é a praga já em si, já conhecida, a praga já ocasionando dano e ocasiona esse dano cultivo após cultivo, eu acho que a estratégia mais eficiente é a quebra da resistência dessa praga. A resistência ela se dá por quê? Nós temos formas de controle, nós temos produtos químicos, né? Eu volto mais uma vez insistindo no químico, porque é o mais usual, então a gente não pode descaracterizar esse uso, não pode, né, deixar de levar em consideração. Então, o uso do químico, infelizmente, tem sido feito de forma indiscriminada. Então, muitas vezes, o inseto está sendo submetido a uma pressão de seleção ou com doses excessivas do produto, ou muitas vezes com dose abaixo daquela que é recomendada pelo fabricante, porque o produto, quando ele é desenvolvido em laboratório, ele é feito teste para ocasionar um controle eficiente. 95% da população daquela praga. E aí, quando essas recomendações elas não são seguidas, quer seja em relação à dose a ser aplicada, quer seja em relação ao tempo de aplicação, quer seja no tempo de aplicação, porque muitas vezes um produto que deveria estar sendo aplicado à noitinha, aplicado pela manhã, está sendo aplicado ao meio-dia, né, a própria temperatura já quebra essa molécula desse produto, que é uma molécula química, vai reduzindo a eficiência no inseto. Então, o controle, ao invés de ser um controle da população em um nível mais alto, vai fazer um controle parcial dessa população. Os insetos, eles possuem, né, pegando aqui a parte de inseto que é o que eu conheço, né, que eu tenho mais domínio, os insetos eles têm uma habilidade muito grande, né, de se moldar ao ambiente em que vivem. Tanto que a maior população de animais que nós temos no planeta é inseto. Se nós somarmos todos os insetos, isso é superior ao restante de todos os outros animais. Só o número de insetos nós temos os catalogados, né? E isso se dá por quê? Pela capacidade de adaptação desses organismos no ambiente. Então, se adaptaram de tal maneira que eles vão se moldando. Então, uma parte da população que sobrevive se torna resistente àquele produto. Então, você hoje aplica uma dose X. Quando for no próximo cultivo, já tem que aplicar aquele X mais alguma coisa. No outro cultivo, já 2 vezes aquele X. E assim vai acontecendo de tal forma que a gente chega a uma hora que o produto ele já não tem mais eficácia nenhuma no controle da praga. E a quantidade que está sendo aplicada é tão grande para controlar o inseto que o resíduo que fica se torna danoso a quem vai consumir aquele produto. É aí a chave do problema. Essa é a grande questão. Então, se eu consigo quebrar o ciclo de resistência daquela praga, consequentemente eu vou conseguir controlar ela
iniciando com a dose do produto, que é aquela dose que é a recomendada, ou seja, aquela que é comprovada através de testes, que não vai ocasionar dano à saúde da população, desde que seguido, né, as prerrogativas, né, legais ali de dose e de intervalo de segurança, e consequentemente a gente ameniza o problema. Então, no meu entendimento, o problema ele tem que começar com isso, a quebra de resistência. Essa quebra de resistência, a gente vai conseguir como? A gente vai conseguir integrando essas estratégias. Por exemplo, se eu sei que para mim controlar aquela praga, eu só posso entrar com o controle químico quando aquela praga, de fato, ela atingir o nível de controle, que esse nível de controle, né, o professor Jaime falou de nível, a professora Ana falou de nível, só para a gente esclarecer, existem 2 níveis. Um nível que a gente chama de nível de dano econômico, que é aquele quando a população da praga ela já ocasionou prejuízos à cultura, e nós temos o nível de controle, que é aquele nível que é um pouquinho abaixo do nível de dano, ou seja, o momento onde eu entraria com controle, que eu consigo controlar a praga sem a praga ocasionar dano, né? Então, existem já metodologias né, traçadas para isso específicas. Então, se eu sei que o momento específico de controlar a praga é aquele momento em que a praga atingiu apenas o nível de controle, eu não vou ficar distribuindo inseticida gratuitamente à torta e à direito na cultura no primeiro sinal que eu já vi a praga para fazer o controle, porque eu não vou controlar 100%, nunca nós vamos controlar 100% de uma praga. E aquele 1%, por exemplo, eu controlei 99%, mas 1% que não foi, ele vai se tornar resistente. E a descendência dele vai ser resistente. Então, no próximo cultivo, né, já que os insetos eles têm uma alta taxa de reprodução, um potencial biótico elevado, vai crescendo e vai chegar uma hora que o método já não se torna mais eficiente. Né? Então, caminha por aí essas estratégias. Muito bom, muito bem colocado pelo professor Romenick. Uma questão importante, né, que muitos produtores que querem resolver logo o problema, acaba aqui colocando realmente altas doses do produto, levando um pouco para a veterinária. A gente também vê essa questão nos antibióticos ou antiomíticos, né, contra vermes. Então, produtores que estão nos ouvindo, criadores, né, principalmente agricultores, procure um profissional técnico ou informações, porque é muito importante isso, né? Em relação, aí já falou tanto aí também do agrotóxico, professores, é permitido o uso destes aí no manejo integrado de pragas? Sim, o uso de agrotóxico ele é permitido desde que existe um site do Ministério da Agricultura que deve ser consultado para saber se há registro daquele inseticida ou fungicida ou acaricida para a cultura. Por exemplo, se eu estou plantando abacaxi, eu vou olhar quais são os produtos que são registrados para a cultura do abacaxi. A partir disso é que eu vou poder usá-los. E depois que eu escolher o produto, lá vai ter uma lista de produtos nesse site do Ministério da Agricultura, que é autorizado para a cultura do abacaxi, o exemplo que eu estou dando. E aí eu vou escolher dentre aqueles qual que tem menos impacto. A gente sabe que os inseticidas têm o da faixa vermelha, faixa amarela, faixa azul, faixa verde, sendo o vermelho o mais tóxico e o azul e o verde os menos tóxicos. Então, eu vou, dentre os estados no Ministério da Agricultura, eu vou escolher aquele que tem menos impacto ao ambiente, aquele que seja mais seletivo. Seletivo a quê? Por exemplo, eu vou aplicar um produto que ataca meu pulgão, um exemplo, mas não vai matar minha abelha, não vai matar a joaninha, que a gente chama de agrotóxicos, de venenos seletivos. Tá? Então, é permitido o uso do agrotóxico, até porque no MIP, um dos métodos de controle é o químico, mas eu tenho que usar aqueles que são registrados para a cultura. O que vem e obedecer à bula. Gente, a bula é super importante. Hoje em dia, os produtos estão vindo com a com a bula grudada no recipiente. Por quê? As pessoas têm mania, seja bula de remédio, seja bula de agrotóxico, de pegar o produto, usar e jogar a bula fora. Então, a estratégia que os produtores encontraram, né, as grandes indústrias, é de colar esse pedaço de papel, essa bula, que é importantíssimo, na vasilha do produto, que é para a gente seguir o que está recomendado na bula. E sempre consultar um agrônomo, se for um caso um médico veterinário. A gente não é para tomar nada por conta própria, assim com as plantas não é para poder usar nada por conta própria. A gente tem que ter sempre uma consulta para seguir a dosagem correta. Então, é permitido sim o uso de agrotóxico, desde que seja obedecido o que tem na bula, dosagem correta,
e que seja registrado para a cultura. Onde eu olho isso? No site do Ministério da Agricultura. Se eu não sei olhar, pergunto quem sabe. Um professor, um técnico agrícola, um engenheiro agrônomo, alguém, um vizinho que tem essa experiência. Mas não use agrotóxico por conta própria. Assim como não tome remédio por conta própria, porque pode estar afetando negativamente a saúde de quem está ao redor e a sua própria saúde. Muito bem colocado. Só uma complementação, Bruna, que a professora Ana ela colocou de forma bem clara o que, né, a questão da utilização do agrotóxico. A gente vê muitos casos nas nossas andanças aí pelo campo de intoxicações. Então tá lá na bula, como a professora Ana Elizabeth colocou lá no rótulo, todas as orientações de como aplicar. O produtor ele se sente como, né, inato do ser humano, acha que sabe fazer tudo, né? E uma aplicação, quando ela é mal conduzida em termos de proteção, a pessoa coloca a saúde em grande risco, tanto a dela quanto dos familiares e depois dos consumidores daquele produto. Então, utilize o equipamento de proteção individual, o EPI, viu? Procure, tudo está especificado na bula, mas procure orientações também técnicas a esse respeito. Todo cuidado é pouco com agrotóxico. Exatamente, professores. Bem, encerrando aí esse bloco, né, hoje falando aí sobre o manejo integrado de pragas em plantas cultivadas, contando também com a presença dos professores agrônomos, professor Jaime Honorato, professora Ana Elizabeth e professor Romenick. Deixo vocês aqui com a música Encantos da Natureza, com Daniel, com participação de José Camilo, e já voltamos no nosso próximo bloco. Dando a Hora do Campo, um oferecimento do Grupo de Estudos em Desenvolvimento Rural Sustentável da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Bem, estamos de volta com mais um programa aí, A Hora do Campo, hoje falando sobre manejo integrado de pragas de plantas cultivadas. Professores, aqui presentes, o uso de sementes de cultivares resistentes a pragas é uma boa opção aí num contexto de manejo integrado de pragas? Boa pergunta, viu, Bruna? Eu digo assim para os nossos estudantes, a estratégia fundamental de um bom processo, né, de um início do manejo integrado. Aquela semente com resistente a problemas, no caso patógenos, pragas, ela já carrega em si toda uma tecnologia. E aí isso facilita muito as suas decisões de que providência tomar durante a condução do seu cultivo. O pessoal muitas vezes é contrário, né, à utilização de semente, porque reclamam do preço e tudo mais, mas ali na realidade você está comprando uma tecnologia. Eu sempre falo para as pessoas que eu assisto agronomicamente, os produtores, pequenos produtores, se eles tiverem condições de começar seus cultivos com uma boa semente, de preferência uma semente melhorada, resistente, você já vai evitar inúmeros problemas, patógenos de solos, patógenos de parte aérea, simplesmente pelo fato de começar com uma boa genética, com uma boa semente. Os produtores muitas vezes têm o hábito também de salvar a semente, né? A gente fala salvar a semente, é de produzir a própria semente dentro da tua propriedade. Você separa ali alguma semente, é uma prática ancestral também, muito bem-vinda. Você com isso conserva a genética ancestral, né, de algumas cultivares crioulas e tudo mais, importante. Só que ao mesmo tempo eles acham que por ser crioula não tem resistência, e quando de fato tem, porque elas já resistiram todos os problemas enfrentados ali. É um tipo do que a gente chama atualmente daquela genética de seleção participativa, né, com as comunidades. Tudo bem, Bruno? Então é importante sim uma boa semente. Se você tem ali um acesso, olha, está crescendo muito no Brasil afora a troca de sementes entre comunidades rurais.
justamente para aumentar essa diversidade de opções numa determinada cultura. Ok? Você elimina muitos problemas e já começa bem fundamentado o seu manejo integrado ali dos possíveis problemas de pragas que você poderá enfrentar. Porque aí você utilizando, né, também essas sementes aí já resistentes, vai diminuir aí nesse controle. Então, diminuir também o uso exatamente, de agrotóxicos, exatamente. Né? Então já vai ser muito bom. Aquela questão de você gasta um pouquinho mais no início e no final você vai agradecer porque vai ter um menor gasto com relação, como Bruna e o professor Jaime falou, com um menor gasto em termos de técnicas para controle. Gasto que eu falo não é só financeiro não, tá, gente? Você vai gastar menos tempo e tempo é dinheiro. Então, você investindo no início com uma boa tecnologia, uma boa semente, os frutos serão colhidos depois. Então, você só tem a ganhar. Isso mesmo. E uma complementação que eu acho importante nesse sentido, a pergunta ela foi direcionada à semente melhorada geneticamente. Mas algo que a gente não deve desconsiderar dentro desse contexto também é a questão da sanidade da semente. Né? Porque eu posso até ter uma semente, que é uma semente de elevado potencial genético, que seja resistente, mas se ela não for armazenada de forma adequada, essa semente ela vai estar aí sujeita a ataque de diversos patógenos e já vai para o solo já danificada. Então, assim, para assegurar o vigor da semente, essa semente ela tem que ter uma boa sanidade. Para ter uma boa sanidade, ela precisa ser armazenada da forma adequada, né? E assim, técnicas simples que os produtores podem utilizar no dia a dia. Aqui eu já fui em comunidade e já vi o milho, por exemplo, que é hábito, o milho armazenado na palhada, né? Aquele milho que fica ali numa estrutura de madeira, pendurado na palha ainda, para poder ser utilizado como semente no cultivo seguinte. É uma técnica bem simples que pode resolver esse problema, por exemplo, de ataque de pragas e fungos naquela semente, deixar a semente, assegurar a sanidade dessa semente, consequentemente assegurar que aquela semente vai dar origem a uma planta vigorosa, né, altamente produtiva, armazenar em garrafa PET. Né? Esse milho, ao invés de ser armazenado ainda na palhada, ele pode ser debulhado. É importante que esse milho que vai ser utilizado como semente, assim como feijão, assim como qualquer outra cultura, deve ser seco, né? Deixar aí num teor de água, que seja o teor de água adequado para armazenamento. Então, deixa ali um pouco no sol, uma manhã, uma tarde, certo? Exposto ao sol. Tira os restos de cultura palhada, galhos que ainda tiver, né? Pode ser porta de contaminação. Torrões, então limpa, dá uma limpadinha. Como volume de semente é volume pequeno, é uma coisa que não vai ser muito dispendiosa para fazer, muito laboriosa. Limpa essa semente, dá uma secada nessa semente e coloca em garrafa PET. Né? Hoje todo mundo tem garrafa PET em casa, né? Garrafa de refrigerante. É uma tecnologia fantástica para armazenamento de semente. Coloca numa garrafa, fecha a garrafa direitinho, toma o cuidado de encher essa garrafa ao máximo para não deixar para deixar o mínimo de espaço vazio com ar, porque se tem uma baixa quantidade de ar ali, tem menos oxigênio disponível para o inseto respirar, consequentemente, se um inseto ou um fungo tentar crescer ali, ele vai ser inibido pela baixa oferta de oxigênio. Uma estratégia que é utilizada, por exemplo, eu tenho semente, coloquei semente na garrafa, mas a semente não foi suficiente para encher a garrafa. Preenche com cinza, preenche com terra com areia, com terra de formigueiro, certo? Coloca ali uma camada em cima para assegurar que essa garrafa ela seja cheia até o limite. Veda bem a embalagem, né? Com a tampa que é rosqueável, coloca no ambiente arejado e escuro, que isso aí vai assegurar o armazenamento dessa semente em boas condições por um período bem elevado, né? Então essa semente ela vai para campo, já vai com uma qualidade muito boa, vai ser uma semente mais vigorosa e consequentemente vai dar origem a uma planta mais vigorosa com uma taxa de produção bem mais alta, né? E é uma estratégia bem simples. Muito bem colocado, professor Monique. Obrigada por essa colaboração, porque não adianta mesmo você ter aí uma semente melhorada geneticamente e não ter os cuidados adequados que ela precisa, né? Bem, já quase encerrando aí o nosso bloco, lanço a última pergunta aí para os nossos convidados. Como que o produtor aí pode decidir pelo uso do manejo integrado de pragas em caso de dúvidas que ele possa ter? Veja bem,
em diversos momentos aqui da nossa conversa, a gente falou da questão de buscar assistência. Eu falo assim que a região aqui de Barra, ela está passando por um importante momento de ter à disposição mecanismos para assistência técnica na agricultura. Estou falando aqui especificamente para pequenos produtores, embora grandes iniciativas também estão se aproximando. A nossa universidade, a Universidade Federal do Oeste da Bahia, ela conta lá com um grupo espetacular de profissionais. Esse grupo espetacular de profissionais, tanto da medicina veterinária quanto da agronomia, inclusive, tem assistido muitos municípios circunvizinhos, que a gente já tem projetos com eles, na questão de fortalecer aí as suas... dar subsídios aí, dar informações para as suas secretarias de agricultura que tenham contato com o homem do campo, com o produtor. E aqui em Barra não é diferente, a gente tem essas iniciativas. Então, assim, tem dúvidas sobre manejo integrado de pragas? Procure a sua secretaria de agricultura. E aqui em Barra ela tem a felicidade de ter uma universidade pública, federal, gratuita, no quintal. Com certeza, eu não sei a opinião lá, né? Recentemente a gente sempre tem contato com o poder municipal, né, local, com a prefeitura, mas é evidente que oportunamente eles se aproximam, eles chegam e levam os problemas para a universidade com certeza ajudará, né, com base em informações, com base em, digamos, em tirar dúvidas. E outra coisa, nada impede também de eu, enquanto pessoa física, ir diretamente à universidade também. Nós recebemos inúmeros produtores a todo instante, justamente para tirar dúvida. E nós ficaremos muito felizes de tirar eventuais dúvidas sobre manejo integrado de pragas, sobre o MIP lá. Isso, professor, muito obrigada. E são produtores, né, frisar aqui, que é a importância desse programa, eu gosto sempre de ressaltar isso, que chegaram até a universidade para tirar essas dúvidas, depois de ter ouvido o programa de rádio, de ter, né, identificado uma problemática que foi discutida aqui, e chegou até a universidade para poder, né, buscar uma solução alternativa. Então, reitero o que o professor Jaime colocou, a gente está à inteira disposição. Eu acho que a sociedade tem que fazer uso disso, porque a universidade é um bem público, então bem para a sociedade tem que usufruir disso mesmo. Então, a gente fica à disposição sempre para auxiliar naquilo que estiver dentro das nossas possibilidades. Professora Ana? Não. É porque, na verdade, a gente já está se despedindo mesmo, né? Como foi a última pergunta da conversa. E só puxando aí o último gargalo de vocês, realmente o programa Hora do Campo tem esse intuito, né, de estar trazendo essas informações, o contato externo, né, com a comunidade de Barra e circunvizinhas aí que nos escuta, e trazer, né, essas demandas e que nos procure. A gente está aí também para isso, para poder ajudar, aprender também, porque nós não sabemos de nada, né, a gente também está aqui para aprender. E já terminando aí o nosso programa, já agradeço aos convidados, falando sobre esse importante tema aí. Também aprendi muito hoje, eu sendo aí da área da veterinária e agronomia, que estão aí juntas, né, nas ciências agrárias. E desde já também já agradeço aí, terminando o último programa do semestre, né? Aos ouvintes aí, a gente vai retornar aí, vai entrar em recesso, a gente vai voltar aí com o programa Hora do Campo em final de agosto. Isso, professora. E agradecer desde então a professora Janaína, que é coordenadora desse projeto aí de extensão, a rádio, a Chiquinho também, que sempre está nos apoiando, ao diretor aí, senhor Arquimedes. E já despeço também, né, porque aí, concluindo aí, já indo aí para o meu estágio final, sendo o meu último programa aqui, na Hora do Campo. Agradeço, então, a experiência, a professora também por ter dado, né, essa oportunidade, essa confiança para a gente. Como o professor Romenick iniciou aí o programa, falando que é importante também ter discentes, alunos, a gente está aqui para isso, para aprender também. E foi um prazer imenso. E até logo, né? Não adeus, até breve, vou estar retornando aí. Professores querem fazer mais alguma colocação? Assim, é o seu último programa como discente, mas
quem sabe futuramente, né, você terá vários como docente, né, do lado de cada Até da breve, bancada, né, né? Quem sabe. Deus te ouça. Professora Ana? Agradecer a oportunidade, o convite pela participação do professor Jaime, me convidou, então agradeço o convite, agradeço a presença do professor Romenick, agradeço o grande projeto da professora Janaína, que é a segunda vez que eu venho aqui, Bruna, agradecer todo mundo pela oportunidade e que é um programa de extrema importância por levar um pouquinho das experiências que a gente tem para toda a comunidade de Barra e região. Então, meu muito obrigada. Professor? Eu agradeço a oportunidade também. É um programa que já está consolidado aqui na região. É nosso dever contribuir com essa iniciativa. Agradeço o convite da professora Janaína, da gente colocar esse assunto em voga, né, assim, em voga aqui com os produtores. A gente fica muito feliz de contribuir com o nosso conhecimento para as populações aqui de agricultores da região e deixar o nosso contato aberto aí para todos os que quiserem se aproximar da nossa universidade. Estamos às ordens. Muito obrigado. Também fazer os meus agradecimentos, né, acabou que eu não fiz. Agradecer ao professor Jaime pelo convite, a professora Janaína pela oportunidade, né, de estar aqui mais uma vez. Acho que deve ser bem a quinta vez nesse programa. E venha mais, professor. Possa vir, sempre à disposição para colaborar. E agradecer aos ouvintes, né, pelos ouvidos atentos, por ter estado conosco nesse momento. Deixo aí um abraço a toda a comunidade barrense, toda a população barrense, e mais uma vez colocando os nossos serviços à disposição da sociedade barrense e circunvizinhanças. Certo, professores, bem pessoal, é isso. Então estamos concluindo aí mais um programa Hora do Campo. Lembrando que também temos aí a página no Instagram, quem possui, né, possa nos seguir lá, programa Hora do Campo. Sempre também é transmitido ao vivo, né, por celular aí. Então quem tem possa também nos acompanhar por lá. E agradecemos aí então aos ouvintes por sempre estar nos acompanhando, tirando as dúvidas, nos parando na rua, agradecendo. Então a gente que agradece e ficamos felizes por esse retorno aí que a gente tem. Bem, deixando aí vocês com a música Tocando em Frente, de Sérgio Reis, e a gente vai tocando em frente por aqui também. Muito obrigada, ficamos todos com Deus.